Boa noite. Tem alguém vivo aí? Diga glória a Deus. Eu creio que nessa noite temos vários profetas aqui, amém? Olhe para a pessoa do seu lado aí. Diga eu profetizo. Diga eu profetizo que ao sairmos do culto, você vai pagar um lanche para mim. Quem crê, glorifique e dê uma salva de palmas para o Senhor aí, amém? A Bíblia fala para analisarmos todas as profecias. E eu creio que essa vem de Deus, amém? E para ela se cumprir, faça o processo de cobrar o irmão, para ele pagar o seu lanche hoje à noite, amém? Pois amém, amados. O Senhor tem ministrado algo, uma palavra direcionada da parte de Deus para 2024. E uma delas é que é tempo de alargar as tendas. 2024 é um tempo onde nós vamos expandir, onde nós vamos crescer, mas principalmente nós vamos crescer em Cristo Jesus. Tenda, um dos significados de tenda significa moradia. E a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus foi aos céus, Ele deixou um consolador. E a Bíblia fala também que aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Então eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Diga eu sou templo. Eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos e curvasse a cabeça. Esse é um ato de respeito e submissão à palavra de Deus. E eu queria que você orasse comigo. E você repetisse essa oração, porque eu creio que é algo que Deus quer fazer no nosso meio, nessa noite, e que isso vai se ecoar por toda a nossa vida. Nós precisamos pedir algo a Deus. Pedir que Ele possa abrir os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a voz dEle. Diga, Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. Meu Deus, eu te peço, fala comigo. Em nome de Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Me dá discernimento, Senhor, e principalmente coragem para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amados, algo que nós vamos aprendendo na nossa caminhada, que orar é falar com Deus, mas na maioria das vezes só nós falamos e não temos tempo de escutar a Deus. E a gente começa a desenvolver isso em casa. Entra no teu quarto, ora. Mas você ora, fala, e termina sendo apenas um monólogo, só um fala. E você não ouve a Deus. Você precisa falar com Deus em oração. Mas chega um momento na sua oração que você vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Senhor, eu vou ficar quietinho, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E eu creio que Deus vai falar com você poderosamente. E eu desafio a você em 2024, não apenas falar com Deus, mas estar atento àquilo que Ele vai falar com você. Porque grandes coisas o Senhor já fez e vai fazer no nosso meio. E nós estamos caminhando numa promessa, que é de alargar as tendas. Lá em Isaías 54, versículo 2, a Bíblia diz assim: alargue o lugar de sua tenda
Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Diga, para cada promessa existe um processo. O que mais me chamou a atenção, amados, nessa palavra, que eu creio, estamos caminhando nela e Deus tem confirmado onde nós temos andado, que o ano 2024 é um ano que nós vamos alargar as tendas. Mas algo que me chamou mais a atenção era o quê? Que para alargar as tendas, tanto para a direita como para a esquerda, o Senhor nos chama para estender bem as cortinas e para esticar as cordas e para firmar as estacas. Antes que se cumpra essa promessa, o Senhor está dizendo, se movimente. O Senhor está dizendo, se esforce. O Senhor está dizendo, é preciso você se esticar mais um pouco. É preciso você me buscar de todo o vosso coração e não somente me buscar na aflição. Amém? Porque muitas vezes só temos tempo de qualidade com Deus quando estamos passando no momento de aflição. Mas o Senhor pede para nós buscar Ele de todo o nosso coração. De tirar um tempo. Hoje eu estou bem, minha família está bem, está tudo bem, pois eu vou me ajoelhar e buscar o Senhor. Em gratidão a Ele, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele está fazendo. Numa outra tradução ela diz assim, estique as suas cordas, firme as suas estacas. Amados, essa palavra o profeta Isaías trouxe para um povo, de uma certa maneira, eles estavam vivendo em um processo de desobediência, eles estavam um pouco afastados da presença de Deus, mas Deus é tão misericordioso que Ele usa um profeta para dizer, mesmo você que está afastado de mim, eu não abro mão de vocês. E eu quero dizer que eu vou abençoá-los. Mas para isso vocês precisam primeiro firmar as estacas para que as tendas sejam alargadas. Para você entender, as estacas, podemos dizer que eram madeiras ou suportes que eram bem firmados ao chão, para que a tenda, se viesse um vento forte, não levasse a tenda, ou aquele lugar que acolhia para proteger do sol, não viesse a cair de qualquer maneira. E isso no mundo espiritual, ele quer dizer o seguinte, para mim e para você, onde termos firmados a nossa fé, onde temos verdadeiramente procurado firmar a nossa fé, é na palavra de Deus, é nas circunstâncias, é nas promessas. Pastor, eu firmo a minha fé nas promessas de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é fiel e que sua promessa vai se cumprir. Amém. Mas para essa promessa se cumprir, amados, existem processos. E existe o chamado inesperado. Para cada promessa de Deus, existe um processo de Deus. Davi foi ungido para ser rei. No outro dia ele já estava sendo rei? Não. Abraão tinha uma promessa de ser pai. No outro dia ele já estava sendo pai? Não, ele passou por um processo. E o interessante é que quando o filho nasceu, quando a promessa se cumpre, Deus ainda pede de volta. Abraão estava com a sua fé, a sua estaca firmada no Deus Todo-Poderoso. Porque o mesmo Deus que deu aquele filho para Abraão, era o mesmo Deus que estava pedindo. E ele, em obediência ao processo, ele estava entregando o filho dele. Porque a fé dele não estava baseado no que estava acontecendo, mas a fé dele estava firmada num Deus poderoso, que poderia trazer e refazer o milagre que já tinham feito, que era do filho dele, amém?
E algo interessante, amado, que precisamos crer, confiar em cada promessa de Deus, em cada palavra que vem do trono de Deus. Mas as dificuldades têm feito gerar uma dúvida. O Senhor chega e te traz uma promessa. Trazer, por exemplo, nós temos uma promessa que 2024 nós vamos estender, porque a família Sião tem crescido. A família Sião precisa de um prédio maior. A família Sião precisa de algo maior, porque nós seremos uma igreja cheia da graça de Deus. E uma igreja que é cheia da graça, do favor de Deus, da misericórdia de Deus. Precisamos ampliar as tendas, porque nós vamos ser abençoados para abençoar outras famílias. E eu quero dizer para você que debaixo da tenda de Deus há milagre. Debaixo da tenda de Deus há restauração. Debaixo da tenda de Deus há renovação, há salvação, há milagres. E eu e você, nós somos essa tenda, nós somos a morada de Deus. E nós vamos alargar. Mas para que essa promessa se cumpra, nós temos o processo. Qual o processo? Deus vai direcionar o lugar. Qual o processo? Vai ter que ter. Será que já está construído? Será que não? Será que vamos ter que construir? Aí Deus vai para outro processo de recursos financeiros. Aí vai para outro processo, planejamento. Aí vai para outro processo, não, essa nave, a nave é onde vocês estão sentados, que a gente chama de nave. Não, pastor, essa nave aqui para 3.000 pessoas está pequena. Senão a gente vai ter que fazer 3 cultos por dia, né? Então a nave vai ter que ser maior, a nave vai ter que funcionar, porque eu e você somos moradas de Deus. Alguém crê nisso? Tem uns que podem olhar assim, pastor, eu sou morada de Deus, mas estou precisando rebocar algumas áreas da minha vida. Mas nessa noite Deus vai trazer a palavra do processo que nós vamos caminhar nele. Que já estamos caminhando e vamos continuar nele. Até que ele venha. Ou até que você vá até ele, amém? Glória a Deus. As promessas de Deus, a caminhada com Deus, ela exige de nós uma vida dedicada, com esforço, para poder vivermos cada promessa. Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. Amados, o Senhor tem falado isso muito ao nosso espírito. Nós precisamos parar de ser apenas espectadores, mas nós precisamos caminhar na palavra de Deus. O reino de Deus, olha só o que é que diz em Mateus capítulo 11. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amado, você quer um casamento abençoado? Se esforce. Você quer passar no vestibular? Se esforce. Você quer ter um corpo saudável? Se esforce, se movimente. Nada, amado, nada é de graça. Quem quer ter uma casa boa, quem quer ter não. Um exemplo, uma casa grande, com piscina, com vários quartos, com ar-condicionado, com área de lazer, com área de churrasco para chamar os amigos, é bom? Sim ou não? Mas não é de graça, macho. Um carro novo é bom? Não é de graça. A sua família alicerçada no reino de Deus é bom? Mas não é de graça. Você está se esforçando para ver sua família aos pés da cruz do Senhor Jesus? O reino de Deus exige de nós uma vida de dedicação, uma vida de renúncia e de entrega. Essa foi uma das primeiras palavras desse ano. Diga, pequenas atitudes, resultados extraordinários. Qual a pequena atitude? No seu cantinho, falando com Deus, lendo a palavra de Deus, tendo um devocional com Deus. Pastor, mas isso é tão simples. Pois é.
Mas o Senhor está dizendo que vai alargar as tendas, vai fazer o extraordinário, e você não quer fazer nenhum simples. 2024 é um ano de crescimento para aqueles que confiam em Deus. E quando nós confiamos em alguém, nós fazemos aquilo que Ele está nos direcionando. Glória a Deus. Pode fazer mexendo, né, pastor? Fiz um negócio, mas o Ciro, uma empresa sobre cartões, maquininha, já estou fazendo mexendo do Ciro aqui. Ele falou assim: pastor, como que você deseja? O que você tiver o melhor para mim, eu não quero nem ver, porque eu confio em você. Faça o melhor, o negócio está fechado. A vida com Deus é assim. Senhor, eu confio em Ti. O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que Tu vá orar. Eu quero que você vá ler a Bíblia. Eu quero que você respeite a sua esposa e trate ela como eu tratei a igreja. Eu quero que você ande no caminho da tenda do perdão. Perdoe, mesmo que alguém não lhe perdoe, mas você tem uma tenda para carregar. E essa tenda se chama Reino de Deus. Reino de Deus, nós carregamos o perdão, nós carregamos a salvação, nós carregamos a libertação, nós carregamos o milagre que se chama o Evangelho das Boas Novas. Tem algum crente aí que possa se expressar e me ajudar? Amém. Você foi escolhido, amado, nesse tempo para levar as boas novas. Pastor, eu sou fraco, eu não posso fazer. Não é você, é Deus que faz. É Deus que faz. Amém? E o interessante, amado, que nessa caminhada diga: faça, meu amado, eu confio em você. Eu sei que você vai ter o melhor. A mesma coisa é Deus. Deus tem o melhor para nós em todo o tempo e em toda a estação. Agora nós fomos treinados a apenas achar que sempre tudo vai dar certo. Mas existe o processo de Deus. E antes dessa promessa se cumprir, precisamos entender que precisamos fazer a nossa parte. Olhe para a pessoa do seu lado aí, diga: Deus, com fé, amado, por favor, me ajuda. Diga: Deus está fazendo. Agora, faça a sua parte. Amém? E diga para a pessoa assim: sabe qual é a sua parte? Cuida da tua vida, que eu vou cuidar da minha, e um vai cuidar do outro. Dê um glória a Deus aí, uma salva de palmas, amém? Nós perdemos muito tempo olhando para a tenda, para a moradia do outro, e deixamos de cuidar da nossa moradia. O Senhor está nos chamando para alargar a nossa tenda, a minha e a sua. Mas a sua tenda está sendo cuidada, ou você continua se preocupando com a tenda do outro? Firme as suas estacas, coloque elas firmes, para que a tenda fique presa e não se perca com qualquer vento ou com qualquer estação. O Senhor está dizendo: firme a tua fé em mim, na minha palavra, porque não importa o vento, não importa as circunstâncias, tu vai permanecer firme. Tu vai permanecer firme. É igual o pessoal gosta muito de falar: eu não abro nem para um trem carregado de minério. Não tem uns caras que gostam de falar isso? Rapaz, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu estou apanhando aqui. Eu sei que tudo está dizendo que vai dar errado, mas eu me levanto e declaro: o meu Redentor vive, e na hora certa Ele vai se manifestar. O meu Redentor vive, e na hora certa. A mãe tem um filho que está perdido nas drogas, mas ela continua orando, continua pagando o preço. A outra mãe diz: larga ele de mão que não tem jeito. Ela está dizendo: o meu Redentor vive, e Ele vai salvar o meu filho. Ele vai mudar a história do meu filho, porque Ele mudou a minha e vai mudar a história dele. Uma segunda ministração: a palavra tem poder. Faça o básico. A maioria de nós achamos que Deus vai fazer por nós. Não, Deus vai fazer com a gente. Deus vai fazer conosco. Ou seja, faça a sua parte, o milagre Ele faz. Agora, quando confiamos, nós precisamos andar com essa tenda. Uma tenda chamada tenda de milagres. Porque a Bíblia fala: não é o lugar que nos abençoa, é onde nós chegamos que é abençoado.
Não porque eu sou bom, é porque eu confio naquele que pode fazer todas as coisas. Glória a Deus. Quando o inesperado bate a porta, temos a tendência de se perguntar: por que, Jesus? Eu me esforcei tanto, eu paguei um preço tão alto, Senhor, mas por que o inesperado chegou? Nossa, o tanto que eu trabalhei e não fui valorizado, fui demitido. O tanto que eu me esforcei e não deu certo, por quê, Senhor, por quê? Eu quero dizer para você que a pergunta não é o porquê, tentar entender o porquê de Deus. É você perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse processo? Se aprove o Senhor permitir que eu trabalhasse aqui, aprove ao Senhor permitindo que eu saia de uma maneira inesperada, o que o Senhor quer me ensinar nesse processo, para que o teu nome seja glorificado? Tem alguém aí? 2024, vamos alargar a nossa tenda. Como eu falei, vamos ser abençoados e abençoar outras vidas. Mas precisamos entender algo: que toda promessa de Deus passa pelo processo de Deus. Deus tem sempre o melhor para todos nós, e passamos por alguns processos, no qual seremos aprovados à medida que nos submetemos ao processo. Amém? Você começa a fazer exercício físico, primeiro dia, vai lá e faz mais do que o devia, no segundo não aguenta andar, que está todo dolorido. Alguém já passou por isso? Você começa, vai para a academia, no primeiro dia eu disse: eu vou ser intenso, aí arrebenta com tudo. No outro dia está que não anda. Amém? Vou fazer um jejum, nunca jejuou na vida, aí faz logo 100% na água. No terceiro dia está tomando soro, pedindo para o pastor liberar do jejum. Entenda, amados, tudo tem repita comigo, tem um processo. Você está namorando, tem o processo de chegar, se apresentar, cheirosinho, bonitinho, para poder ganhar, né? Tudo tem um processo. O reino de Deus é a mesma coisa, amado. Tudo tem um processo. Tem um processo de você ouvir a palavra, de você aceitar a palavra, de você se render a Cristo. Ei, estou aqui. Eu confesso o Senhor como meu único e Salvador. Aí você já entra no outro processo. Aí vai para a escola, CCC1, CCC2. Aí vai para a célula. Ou seja, nós estamos sempre em um processo. Nós vamos sempre caminhando nele. Para quê? Para que eu e você não venha desistir. E o interessante, amado, que eu peguei, junto com essa palavra, direcionada, eu creio, por Deus, tem uma palavra que eu acho importante, se você quiser depois anotar, e deixar pregado na sua geladeira, ou no seu guarda-roupa, para que você lembre dela. Porque sabe qual é o nosso maior erro? É que o Senhor vem e faz uma promessa. Aí você recebe: eita, eu creio nessa promessa. Meu casamento vai ser restaurado. Só que quando dá no terceiro dia, acontece algo, eu disse: não estou crendo mais nessa promessa não. Porque o marido ficou pior do que estava, ou a mulher ficou pior do que estava. Mas se você pega essa promessa, escreve ela na tábua do seu coração, ou deixa ela sempre aparente, no terceiro dia que a promessa começa a ir para outro lugar, você declara ela. E aquilo vai atualizando a cada dia a sua fé. E quando nós cremos no Deus do impossível, ela vem e se manifesta no nosso meio. Entenda algo, amados. O milagre, ele está atrás daqueles que crê naquele que pode fazer o milagre. Muitas vezes nós estamos preocupados com as atividades da igreja, estamos preocupados com as atividades do dia a dia, esquecemos de ter um tempo de qualidade com o dono de todas as coisas. Porque quando cremos em Deus e buscamos Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, amém? Quem está crendo aí, diga amém.
Eu queria que coloca aí, Gustavo, para nós. Eu quero falar assim, sobre 4 pontos muito importantes na nossa caminhada com Cristo. A gente colocou aqui sobre teste, né? Que seria para caminhar com Cristo, amado. A nossa caminhada, nós precisamos ser tratável, ensinável, submisso e transparente. Eu vou provar para você na Bíblia que para cada promessa de Deus tem um processo. E para cada manifestação da glória dele, nós precisamos entender esses processos. Amém? Olha só o que é que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria a passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu vou escalar aqui em primeiro, em segundo ou terceiro, mas independente disso, você pode estar passando por isso na sua vida. Eu queria que a igreja repetisse comigo o primeiro processo. Diga: eu preciso ser tratado. Amado, esse processo ele é muito importante. Você chega ao médico, faz uma consulta, ele te pede um exame, faz um diagnóstico, descobre o que você precisa e ele vai começar um tratamento, amém? Ele te passa um remédio, a posologia, como que você vai usar em sua dieta. A mesma coisa é o reino de Deus. O grande problema é porque nós temos buscado no homem aquilo que nós vamos encontrar só em Deus. O grande problema é que a medicina humana não acha que nós precisamos ser tratados. E Deus está nos chamando para um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Quer ver como eu e você precisamos de tratamento? Não precisa levantar a mão não, tá? Você tem lido a Bíblia diariamente? Nós já precisamos ser tratados nessa área. Nós precisamos da Bíblia, assim como o corpo precisa do alimento, nosso espírito precisa da palavra que vem dos céus. Nós precisamos dessa palavra todos os dias, meditar na palavra dia e noite, dia e noite. Pastor, eu leio a Bíblia e não estou entendendo. Não te preocupa, que na hora o Espírito Santo vai revelar a você. Agora, a única forma de conhecermos a Deus e sermos tratados por Ele é através da leitura da Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo. Amado, o inimigo não quer te tirar da igreja. Ele tem colocado um princípio dele, do inimigo, sabe qual é? Distração. Você começa a ler a Bíblia, vem algo para te distrair. Tu começa a orar, chega algo para distrair. Não, daqui a pouquinho eu oro. Não, assim como você tem um tempo de qualidade para ir na sua academia, para ir para o seu estudo, você precisa ser tratado, eu e você, nessa área da leitura da Bíblia. Não, pastor, eu não preciso ser tratado nessa área, não. Como é que estão os teus relacionamentos? Quando eu falo os teus, é o relacionamento com a esposa, relacionamento com a tua liderança, relacionamento com teus amigos. A tua presença, ela traz o cheiro da presença de Deus ou não? Quem lhe conhece, quer conhecer o Deus que tu serve ou não? Eu reconheço que preciso de tratamento, então logo eu me envolvo. Começo a me envolver, vou tomando a medicação correta para que a cura seja estabelecida na minha vida. Reino de Deus não é diferente. Eu preciso reconhecer que eu preciso ser curado em alguma área, seja emocional, seja financeira, seja a área que for, amados. Eu e você precisamos sempre. Diga: eu sou uma tenda. Tenda, amados, é moradia. Qual é a porta da tua casa que você está abrindo para Deus? Porque é impressionante, às vezes chegamos para discipular e sermos discipulados, mas a pessoa ele não abre a porta da área conjugal. Aí você olha o casamento, a cada dia de mal a pior. Só está junto pela misericórdia de Deus. Só está junto porque às vezes tem uma mulher guerreira,
que está dizendo: o meu Redentor vive, e esse casamento vai mudar. Só está junto porque às vezes o marido que está lutando, mas por quê? Porque não se permite ser tratado por Deus. Um segundo passo, amado, é nós precisamos ser ensináveis. Nós precisamos ser ensináveis. Olha o que é que diz Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E o que é que Paulo fala em Filipenses 3:8? Tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu amado, hoje é uma noite que eu creio, uma noite de milagres na nossa mente, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. Nós precisamos entender que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu penso ou que eu imagino. Mas eu e você precisamos entender que nós somos responsáveis por aquilo que acontece em nossas vidas. Pastor, e quando chega o inesperado, o meu Redentor vive. Pastor, quando a aflição bate a porta, o meu Redentor vive, a minha fé está firmada na palavra, eu vou caminhar na palavra, eu vou esperar em Deus, eu vou descansar em Deus. Mas primeiro, você não se permite ser tratado. Segundo, não se permite aprender novas coisas. O que é que o nosso ministério ensina? Precisamos desaprender para aprender novamente. Tem uma situação, amado, que às vezes a gente fica até meio constrangido de falar, mas se Deus está trazendo à mente, a pessoa está com um casamento em dificuldade. Ela vai procurar firmar as estacas, a fé dela, em uma pessoa que já se separou 3 vezes e está separada de novo. Será que ela está firmando a fé dela no lugar certo? Ou é melhor ela buscar, diz, rapaz, aquele casal ali, 28 anos de casado. Quem é que vai poder ensinar sobre relacionamento? A questão, amados, é que nós somos ensináveis apenas para aquilo que desejamos aprender. Mas nós não queremos ser ensinados naquilo que Deus tem para mudar na minha vida e na sua vida. 2024 é um ano de crescimento, de alargar as tendas. Mas o Senhor está trazendo para nós um alicerce, que quando nós crescermos de uma maneira extraordinária, nós não vamos deixar Ele. E se as coisas não acontecerem do jeito que eu estou esperando, nós também não vamos largar Ele, porque nós aprendemos a ser tratados e ensinados à base da palavra, e não naquilo que eu acho, mas naquilo que a palavra está dizendo. O que é que a palavra está dizendo? Poxa, Paulo era tão sábio, ele teve por perda tudo, só pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, amém? Está todo mundo me entendendo, amado? Quem quer ser tratado aí por Deus? Cuidado, que Ele vai tratar. Quem quer ser ensinado aí por Deus? Amém. É a coisa que eu tenho mais orado, mano. Que o Senhor venha me ensinar, venha me tratar, venha me curar. Que aquilo que há de ruim em mim, Ele possa vir com a glória dEle e fazer ficar bom. Porque tudo aquilo que há bom em mim é de Deus, não é de mim mesmo. Porque eu nem dos meus problemas eu sei cuidar direito. Todo dia eu ligo para o pastor para dar problema para ele. Não é, pastor? Me ajuda aí, pastor. Mas eu aprendi a ser assim e pronto. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não existe isso, amado. Nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Nós precisamos estar abertos para esse novo mover. 2024 é ano de alargar, é ano de crescer em conhecimento da palavra de Deus, amado. De buscarmos ao Senhor com mais intensidade, de pagarmos um preço de oração pela nossa família, de pagarmos um preço de oração por todas as coisas, amado. Primeiro é orar e falar com Deus, amém? Eu já estou encerrando. Não vou demorar não, diga, me ajuda aí, cara. Já estou encerrando.
Aí, pastor, tanto mais um minutinho, né? Só para quebrar o gelo, amado, porque eu vi que ficou muito tenso. Mas deixa eu falar para você. Você sabe quando as coisas começam a ficar tenso? É quando nós entendemos que temos que fazer a nossa parte. Uai, mas Deus que não vai fazer tudo? Tá. Você sabe qual foi o maior processo que Deus passou para mim e você estar aqui hoje? Imagine um pai entregando o seu filho para ser humilhado, para apanhar. A Bíblia fala que pisaram nele como se fosse seixo. Ele foi morto na cruz, a pior forma de morte daquele tempo. Tudo isso um processo para que eu e você pudesse estar vivendo debaixo da graça e misericórdia dele. E você acha que você não precisa ter um processo de renúncia, um processo de entrega, para que a graça e o favor dele possa se manifestar na sua vida? Nós precisamos, amado. Diga eu. Acho que eles não estão com fé, não. Diga eu. Preciso fazer a minha parte. Amados, um casamento, se só o marido ajeita e a mulher não ajeita, uma hora ele cansa. Se só a mulher ajeita e o marido não a valoriza, uma hora cansa. A igreja, reino de Deus, é do mesmo jeito. Lá no livro de Atos, tem uma hora que Deus fala assim: deixa eles ir conforme as suas concupiscências, deixa eles fazer o desejo que eles querem. Eu e você temos o livre-arbítrio de decidir hoje, mas nós somos responsáveis por cada resultado da nossa decisão. Não venha culpar Deus se você não quer ser tratado, se você não quer ser ensinável hoje. Não venha culpar Deus amanhã, se a graça dele e a misericórdia dele alcançar somente aqueles que estão ao teu redor, porque eles estão fazendo merecer a morte na cruz de Cristo Jesus. Amém? Ore ao Senhor e peça um coração ensinável, porque no processo de Deus nós iremos crescer à medida que nós renunciamos. Renunciar a si mesmo, renunciar ao conforto, renunciar a nós mesmos, para que a glória dele se manifeste no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aí? Está todo mundo entendendo? Um dos outros passos, amado, é que precisamos ser submissos. Não sei porque quando falamos de submissão, eu não vou ser submisso ao meu líder. Vou ser submisso à minha esposa, meu esposo. Amado, submissão nada mais é do que um relacionamento com respeito. Você respeitar, você confiar. Você fazer aquilo que a palavra está ensinando você a fazer. Submissão é Deus dizer assim: perdoa, e você vai perdoar. Mesmo que você não queira, mas você vai cumprir a vontade do Pai, porque você é submisso a Ele. Efésios 5:21. Sujeitai-vos aos uns aos outros em temor do Senhor. A nossa obediência precisa estar alicerçada nos princípios da palavra. Olha só o que fala Efésios, amado. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu vou amar o Ciro, eu vou perdoar o Ciro, independente do que ele fizer, porque eu temo ao Senhor. A palavra é do Senhor e a glória dele vai se manifestar na minha vida, para que nós possamos viver uma vida abundante. Eu acho interessante que às vezes você chega num lugar sem recurso, sem nada, e você olha e a presença de Deus está naquele lugar. Você sai de lá alegre. Você chega com a pessoa, com a dona de casa, ou para conversar, eles são gratos a Deus. Vive numa entrega. Quem está me vendo algumas coisas da lembrança, tem a fazenda, amém, Ciro? A gente esteve lá na fazenda do Ciro Mardalene,
E chegamos lá na hora, rapaz, na hora do culto, o pessoal, a vizinhança dele lá, todo mundo ajeitado, nos panos para ir para o culto. No meio do mato. Tudinho nos panos, arrumado e alegre para buscar ao Senhor. Senta na bicicletinha, amado, anda léguas, de pé, para adorar o Senhor. Você olha para aquilo dali e diz: meu Deus, eu tenho um carro no ar-condicionado e tudo, ainda vou triste para a igreja. Senhor, trata minha mente, trata meu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, isso não vai acontecer aqui no nosso meio. Eu vou para a igreja para cultuar o Senhor. Eu vou com alegria de entregar o melhor e receber o melhor. Essa que tem que ser a nossa convicção, meus amados. Amém? Eu preciso dessa ajuda, você precisa também? Pô, vamos buscar Deus. Rapaz, a gente vê cada coisa, mano. Você chega no hospital, no leito. Eu quero desafiar você. Amém? Eu quero desafiar você aí no hospital, no leito de pessoas com câncer. Tu vai sair de lá, nunca mais vai reclamar da tua vida. A única coisa que o pai quer dos seus filhos é uma entrega. A única coisa que Deus quer dizer para nós nessa noite: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. A única coisa que o pai está dizendo: meu filho, eu tenho saudade de você. Eu quero falar contigo, só nós dois. Meu filho, essa palavra de hoje que eu venho trazer para a igreja é que eles possam entender que não importa o que eles fizerem, eu vou continuar amando eles. Mas a consequência do erro deles, cada um vai assumir. Porque eu sou um Deus bom e misericordioso. Eu sou um Deus que cuida. Eu sou um Deus que restaura. Mas eu sou um Deus de justiça também. Que eu farei aquilo, trabalharei arduamente por aqueles que confiam em mim. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai. Por último, eu preciso ser transparente. Uma característica de ser transparentes é passar a luz. Se permitir viver a cada dia em obediência a Deus, é a maneira, é a atitude mais honesta que tem. Que nós precisamos ser transparentes. Às vezes nós tentamos mentir até para Deus. Só que Deus sabe de todas as coisas. Nós sentamos para conversar com Deus, para orar, para pedir perdão. Mas esse pecado eu não vou falar. Só que Deus sabe. Mas a Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e Ele é fiel para perdoar. Não importa o pecado, não existe pecado grande ou pecado pequeno que Ele não venha perdoar, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de amor e Ele quer uma conexão mais próxima com você e comigo. Você que é filho de Deus, você precisa entender e reconhecer a paternidade, porque um verdadeiro filho anda em obediência ao seu pai. Um verdadeiro filho anda em obediência às suas orientações. Um verdadeiro filho entende que sem ele não podemos fazer nada. E olha só o que é que fala em Salmo 51:6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Você tem sido verdadeiro com Deus? Você tem sido verdadeiro nos seus relacionamentos com a esposa, com os amigos? Você tem sido honesto e transparente com todos aqueles que estão próximos de você? O desejo do Pai é que em 2024 nós possamos ser abençoados e abençoar outras vidas. Mas a direção do Pai
é que nós venhamos nos esticar, nos esforçar, para cada dia sejamos firmados em Sua palavra. E a palavra de Deus, a promessa ainda diz assim: eu vos abençoarei de uma forma tão extraordinária. Diga, eu recebo. Eu farei milagres no seu meio e restaurarei a sua vida em todas as áreas. Mas você precisa se permitir ser tratado para ser curado. Você precisa ser ensinável para ensinar a outros. Você precisa ser submisso para entender que eu sou o teu Deus. E você precisa ser transparente, porque onde você andar, a verdade estará contigo e eu estarei com vós. Não há nada, amados, nada que possa deter o agir de Deus. Em 2024, eu creio que essa palavra, assim como vem no nosso espírito, eu e você possamos a cada dia: Senhor, em qual área eu preciso ser tratado? Senhor, qual área que eu preciso desaprender para que eu volte a aprender? Senhor, me perdoa porque eu sou tão insubmisso. Não é todo dia não, né? Mas às vezes a gente é insubmisso. Senhor, me perdoa porque eu achei melhor mentir para não causar discussão. Não, amado, seja transparente. Uma verdade dita em amor, ela liberta. E uma verdade dita sem amor, ela aprisiona. Isso é uma palavra do nosso pastor Raimundo Nonato. E nós precisamos até nisso sermos tratados, ensináveis, submissos e obedientes à palavra de Deus. Amém? Um novo tempo só chega para aqueles que verdadeiramente decidiu deixar o velho. Eu queria orar por você nessa noite, baseado nessa palavra, amado. O Senhor tem o melhor para nós. Mas Ele diz algo assim: eis que estou à porta e bato. Deus é tão misericordioso, tão educado, que Ele só vai mudar a tua vida se você abrir a porta. Se você não abrir a porta, a Bíblia fala, amados, vá na casa de fulano, chegue lá com a paz. Se ele não receber a paz, sacuda as sandálias e vai para outro lugar. Entenda algo, amados. 2024 é um ano de crescermos, de alargar as tendas. Seja a tenda da família, a tenda do milagre, seja o que for. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Simples. Buscar ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Entrar nesse processo de cura e de restauração. Porque é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Se essa palavra, meu amado, falou com você nessa noite. Se você acha que precisa de tratamento em alguma área. Se você precisa de um coração ensinável. Se você realmente reconhece que não tem sido submisso à palavra de Deus. Se você realmente reconhece que não tem sido transparente com Deus. Eu queria que você se levantasse de onde você estiver. Porque eu creio, se você quer uma mudança de vida, você precisa se mover em atos proféticos. Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Se você reconhece um desses temas para a sua vida, eu queria que você ficasse de pé onde você estiver. Eu vou chamar o pastor Carlos, eu queria chamar o Ministério de Adoração. Se essa palavra faz sentido para você, que você se posicione. Porque eu vou chamar o pastor Carlos para orar e o primeiro a se posicionar vai ser eu. Em nome de Jesus. Porque eu creio que Deus vai fazer coisa nova.
Amém. Glória a Deus pelo casal lá. Glória a Deus. Amados, escreva isso. Não que um simples homem ou simples pastor esteja falando, mas vocês que se posicionaram, você pode ter certeza absoluta que o processo de Deus, ele se iniciou na vida de cada um de vocês. Não tenha medo, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você imagina. E na área que você entregar para Deus, essa vai ser a área que Ele vai restaurar, é a área que Ele vai mudar, é a área que Ele vai te fazer prosperar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que se posiciona nesta noite diante do Senhor, diante desta palavra que é a Tua palavra, Senhor. E conforme ela mesma diz, ela não volta vazia, antes ela faz o que precisa ser feito. E eu quero orar por cada pessoa nesse lugar. Eu quero declarar, meu Deus, de fato, o alargar das tendas na vida de cada pessoa, em cada área da vida. Senhor, eu quero declarar que as estacas estarão firmes em um solo poderoso, que é a Tua palavra, que é a Tua promessa. Senhor, em nome de Jesus, que cada estaca chamada fé, que cada estaca chamada esperança, que cada estaca esteja de fato, Senhor, bem edificada, para que essas tendas sejam alargadas, para que essas tendas não sejam sopradas por ventos contrários. Em nome de Jesus, eu abençoo a tenda chamada casamento, a tenda chamada família, a tenda chamada vida financeira, profissional, acadêmica. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus bondoso, gracioso,